Pode passar. Culto ao ar livre. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Nesta noite do dia 22 de agosto, né? E aí foi que nós estudamos 2025. com o Kleber na sexta-feira passada, foi sobre a besta que emergia do mar. Muitos povos, multidões que representam o mar, águas, né? E hoje pode passar, Bruno. Nós, lá em Apocalipse capítulo 13, diz assim, ó: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Uma besta que surge da terra, com 2 chifres, e a gente vai aprender um pouquinho mais, que falava, que parecia um cordeiro, mas ele falava como dragão, e nós sabemos o que representa dragão na Bíblia. Bruno, pode passar, por favor? Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Este é o professor Fernando Veras. O que representa essa besta que emerge da terra, né? A besta que emerge da terra, ela representa os Estados Unidos da América. O poder que vai ser dado a ela, e ela vai repassar esse poder para a primeira besta, e aí vai começar a perseguição dos cristãos. Pode passar, Bruno? E como foi que originou os Estados Unidos, né? Chegada do país peregrinos em 1620, pode passar. Né? E hoje tem uma grande nação, pode passar. Aí teve a independência americana em 1776, pode passar. E um país sem rei e uma igreja sem papa. Vou explicar um negócio para vocês. A colonização, ou seja, o povoamento dos Estados Unidos, que era um local que era sem muitas pessoas, era um local que as pessoas eles foram lá saídos, perseguidos da Europa para aquelas terras dos Estados Unidos. Eles começaram a sair da Europa por conta de perseguição política, mas principalmente perseguição religiosa, certo? Alguns cristãos, eles não estavam tendo condições de adorar a Deus onde eles estavam, e por isso eles saíram para procurar um local onde ele pudesse adorar a Deus. E esse local que eles encontraram, que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. E lá eles começaram a colonizar, começaram a habitar, era um local deserto, porque que é uma besta que sobe da terra. Vocês lembram que no estudo passado foi falado de uma besta que sobe do mar, e o mar representa muitos povos, multidões, muita gente. E a terra, ela é o oposto do mar, não tem água. Se não tem água é porque, biblicamente simbolizando, que não tem muitas pessoas. Então, era assim os Estados Unidos quando começou a colonizar. E aí, como eles fugiram da perseguição, eles colocaram nos Estados Unidos a liberdade de todas as pessoas puderem adorar, prestar culto a Deus, né? Então, é um país, na sua origem, um país sem rei, uma igreja sem papa, sem um líder espiritual. Por exemplo, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. O representante máximo daquela igreja. Hoje, né? Naquela época lá, eles instituíram a igreja, mas na igreja não tinha um líder. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual nós fazemos parte, ela não tem um dono. Ela não tem ela tem representantes legais que são escolhidos de 5 em 5 anos, inclusive agora esse ano a presidência mudou, foi nomeada outra pessoa, e assim como nós escolhemos presidentes para o nosso país, da mesma forma nós escolhemos presidente para dentro da igreja, né? E fazendo um paralelo, nos Estados Unidos, quando eles colocaram lá, eles não colocaram um dono sobre a religião, ela era de maneira representativa. Pode passar? Olha só. E aí, ó, desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, a lei dos Estados Unidos até hoje, elas abrange todas as classes sociais de religião, e a pessoa não é obrigada a pertencer a uma religião para fazer parte do poder público dos Estados Unidos. Pode passar?
Apocalipse capítulo 13, versículo 12, falando sobre a besta, diz assim, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Pode passar, Bruno? A primeira besta, a segunda, pode passar. Os Estados Unidos e ali a Igreja Romana. Gente, eu não sei se vocês conhecem, acompanham os noticiários, mas vocês sabem que os Estados Unidos está colocando uma penalidade sobre um juiz da Suprema Corte, né, aqui do país. Ele não pode, foi colocada uma lei sobre ele, que ele não pode fazer comércio em nenhum estabelecimento financeiro. Então ele lá fora, por enquanto só ele não pode ter conta em nenhum banco, ele não pode ter conta aberta, ele foi totalmente restringido, certo? Eu não estou falando de política, eu estou falando do que está acontecendo, eu não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, certo? Eu estou dizendo o que está acontecendo. Os Estados Unidos, no seu poder, ele estabeleceu para um ministro da Suprema Corte restrições, certo? E essas restrições só não foram colocadas aqui dentro do país também nos bancos, porque o judiciário se posicionou de outra forma, porque senão ele também não teria nenhum poder. Agora imagine, os Estados Unidos, ele consegue fazer isso com o juiz da Suprema Corte do Brasil. Imagine o que ele pode fazer se ele começar a querer atacar os cristãos. Certo? Hoje, a gente consegue... Deus é muito bom para conosco, porque as profecias da Bíblia, a gente começa a enxergar... Deixa eu só explicar. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até antes do bairro da pandemia, de Alvoroene, que aconteceu em 2021, né? Antes da pandemia, nós não sabíamos como é que o mundo todo poderia fechar de uma vez só. Nós não tínhamos conhecimento como as pessoas em todo o mundo teriam a sua liberdade de ir e vir tiradas. Nós não tínhamos, certo? Com a pandemia, nós vimos que todos os governos de todo o mundo, independente da sua crença religiosa, elas se uniram em prol da saúde, né? Da saúde, e todo mundo foi restringido, né? Então as pessoas ficaram presas dentro de casa, as pessoas não puderam ir trabalhar, as pessoas não puderam... todos os estabelecimentos foram fechados, todas as igrejas foram fechadas, e a gente consegue ver como, se for possível, se for necessário fechar todas as igrejas no mundo, o poder político tem força para isso, né? Nós vimos isso na pandemia. E agora nós estamos vendo que os Estados Unidos, de uma maneira bem clara, ele tem poder, através das suas leis, de restringir qualquer membro de qualquer país em qualquer canto do mundo. Que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. E Apocalipse fala, capítulo 13, que o poder dos Estados Unidos irá se unir ao poder da Igreja Romana e dar toda a autoridade que ele tem sobre essa. Gente, eu acho muito difícil nós, Brasil, contra os Estados Unidos, a gente ganhar essa guerra. Porque eles são muito mais poderosos, certo? Então, quando os Estados Unidos se alia a algo ou quer algo, é muito difícil ele não conseguir. E Apocalipse, capítulo 13, fala e prega que o poder dos Estados Unidos irá dar o poder à primeira besta, que é Roma, e imagine todo o poder que ela tem, certo? Ela é capaz de dar isso, e nós conseguimos ver isso nos nossos dias na prática. Nós estamos conseguindo ver isso nos nossos dias. Como os Estados Unidos hoje ele tem poder para restringir, como eu falei para vocês, um ministro do judiciário de não ter, ele não pode ir nos Estados Unidos, ele não pode ter negócio lá, foi restringido totalmente, essa lei pode ser restringida para mais pessoas também. Pode passar? Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoroene. Gente, ao longo da história, nós observe as crianças. Né? Apesar dos Estados Unidos ser uma nação livre no seu aspecto religioso, mas nós vemos ao longo da história sempre o presidente dos Estados Unidos está em aliança
com o Papa da sua época, né? Nós temos aí o Ronald Reagan e o João Paulo II, na época lá, pode passar. Aí nós temos, na Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz assim, ó: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então nós vemos que o poder da segunda besta, que é o Estados Unidos, poder, então seria o poder para a primeira besta. Pode passar, e aí, ó, nós vimos que, como vimos na profecia, 1260 anos de supremacia papal, onde os papas reinaram, perseguiram os cristãos, e houve a perseguição, assim como o Apocalipse, como a profecia falou. Ela pode passar. E aí nós temos a guerra aos santos, né? Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele ainda a autoridade sobre cada tribo, língua e nação, como está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E nós podemos ver ao longo da história que os cristãos foram perseguidos. Né? Os cristãos foram perseguidos. Pode passar? Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, assim: a todos os pequenos e aos grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pode passar, Bruno? Né? Poder de comprar e poder de vender. Como eu falei para vocês, né, os Estados Unidos, ele tem como restringir ao poder de compra e o poder de venda. Por exemplo, gente, eu não estou falando de política, estou falando de uma situação que o Brasil está enfrentando para poder exemplificar o poder dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, o membro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, ele foi restringido de poder comprar e vender em qualquer canto. Ele só tem poder de compra e venda aqui nos Estados Unidos, certo? Ele não tem como comercializar em outro canto. Para nós podermos entender o poder que há sobre os Estados Unidos em qualquer pessoa, né? Pode passar. Aí nós temos o sinal de Deus, que é o sábado, o sinal da besta, que é o domingo. Pode passar. Isso, João Paulo II, né, lá na sua encíclica papal, Dies Domini, ela faz a santificação do domingo. Pode passar. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Pode passar, Bruno? Pode passar. Aí novamente Estados Unidos e tudo, aí é o presidente dos Estados Unidos, novamente com o novo Papa. Pode passar. Né, Barack Obama com o Papa Francisco. Pode passar. Lá Apocalipse capítulo 13, versículo 18, fala assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, pode passar. Pode passar, que fala 666. Sistema sexagenal, pode passar. Mais uma vez. Acabou? Não, pronto. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Apocalipse foi colocado para a gente poder estudar, certo? E entender as coisas que vão acontecer nos últimos dias da existência dessa terra, tá? E nós vemos que em Apocalipse fala que um poder se levantará para dar autoridade a outra besta, para que ela venha perseguir os cristãos. Ao longo da história, as pessoas que se colocaram ao lado de Deus para poder ser fiéis a Deus, elas foram perseguidas e mortas. Mortas através de serem colocadas em arenas, né? Tipo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, tipo um Castelão da Vida, um PV da Vida. As pessoas se reuniam, os cristãos eram colocados lá e eram soltados animais ferozes, leões, na maioria das vezes, para atacar e matar os cristãos. Era dessa forma que eles eram mortos. Os cristãos também eram colocados em locais para serem queimados vivos,
nós vemos tudo isso. Tudo isso aconteceu para que as pessoas não pudessem adorar a Deus. Porém, as pessoas que estavam perseguindo os cristãos, elas estavam perseguindo em nome de Deus, dizendo que era o nome de Deus, mas na realidade não é. E Apocalipse está para nós nos mostrar que nas últimas cenas, nos últimos momentos da história dessa terra, aquelas pessoas que forem fiéis a Deus, elas também sofrerão perseguição. Aquelas pessoas que quiserem adorar a Deus de maneira que Ele fala, será também perseguido, tá? E Deus, a única coisa que nós temos, Deus de um lado, super poderoso, mas não usa a força dele para destruir Satanás, porque não nesse momento, mas vai haver um momento que ele vai fazer isso. E do outro lado nós temos Satanás, e Satanás, ele quer a adoração que é devida a Deus, e para isso ele vai perseguir através de seus agentes humanos a todas aquelas pessoas que pregam que a única adoração que deve ser dada é a Deus. Então, se todas as pessoas que levarem as outras para adorarem a Deus, essas pessoas serão perseguidas. E nos últimos dias, antes da volta de Cristo, a mesma perseguição que aconteceu lá no passado, onde as pessoas eram mortas, onde as pessoas eram perseguidas, vai voltar a acontecer. E isso vai se voltar a acontecer através de um poder, que é os Estados Unidos, e vai proibir as pessoas de vender, vai proibir as pessoas de comprar, a não ser que essas pessoas adorem a quem ela diz que eles devem adorar. No caso, a Igreja Romana. Então, nós precisamos estar preparados para esses momentos. Boa noite. Nós precisamos estar preparados para esse momento, para poder fazermos a vontade de Deus. E aonde é que nós sabemos, onde é que nós encontramos a vontade de Deus? Na Bíblia. Somente através da Bíblia é que nós podemos encontrar qual é a vontade de Deus para que nós possamos fazer hoje, certo? Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade em ler por conta da visão, por conta do entendimento, mas hoje nós temos a Bíblia de várias formas. Nós temos a Bíblia em áudio, por exemplo, onde você pode escutar a Bíblia e pode entender, porque nós precisamos ter contato com esse livro para sabermos qual é a vontade de Deus. E Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja precisamos Adventista, saber qual é a vontade de Deus. dia do Ninguém aqui pode se sentir que não foi avisado que a palavra de Deus ela é necessária que nós possamos estudar para que nós possamos compreender e saber quais são as verdades para o tempo do fim. E hoje nós vimos que os Estados Unidos irá dar poder à igreja para que ela venha novamente perseguir os cristãos. E nós sabemos hoje, mais do que nunca, que isso é bem possível de acontecer, porque nós estamos vendo ela colocando uma lei lá nos Estados Unidos para ser aplicado em todo o mundo sobre uma pessoa aqui do Brasil. Então, para ela fazer isso através dos cristãos, isso vai ser bem mais fácil. O meu desejo é que eu e você possamos entregar nossas vidas a Deus ao suficiente para que Ele possa nos mostrar qual é a vontade dele através do Espírito Santo, que nós possamos decidir fazer a vontade dele, tá bom? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Para nós orarmos, pedimos a orientação de Deus em relação a isso. Oremos. Querido eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos mostra através da tua palavra, através da Bíblia, em Apocalipse especial, as coisas que irão acontecer nos últimos dias dessa vida. Que nós vimos que o poder que emerge na terra é representado pelos Estados Unidos da América, e que os Estados Unidos da América têm poder suficiente para colocar qualquer lei sobre qualquer país do mundo. Nós vimos, Senhor Deus, que estamos vivendo em um momento em que ela está colocando a lei dela sobre uma pessoa no Brasil. Então, nós conseguimos entender que isso pode ser colocado para quem eles quiserem. E nós sabemos que a profecia fala que essa perseguição espiritual, essa perseguição para aquelas pessoas que querem fazer verdadeiramente a tua vontade, irá acontecer. Que nós possamos estar preparados para esse momento, que nós possamos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, para que diante da perseguição nós possamos manter fiéis a Ti. Que peço, Senhor Deus, uma bênção especial sobre essas pessoas que estão aqui, que o Senhor fortaleça espiritualmente, que o Senhor dê discernimento e entendimento do Espírito Santo para que elas fortaleçam a sua vida e entreguem suas vidas a Deus.
Nos abençoe, Pai querido, e esteja conosco durante todo o restante dessa semana. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos agora, estamos todos convidados para participarmos da sopa. Tá aí, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem proferida pelo professor Fernando Veras, nesta noite do dia 22 de agosto de 2025. Agora, vamos à sopa. Valeu, Jesus. Olha a sopa aí. E aí, garoto, beleza? Valeu, Jesus.